Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor sobre a virada espetacular do Palmeiras sobre o São Paulo no Morumbi por 3-2. Realmente uma daquelas viradas que o Palmeiras faz, que é uma virada de campeão. Já fez isso uma vez contra o Botafogo, como eu me recordo muito bem, e agora faz novamente de uma maneira extremamente emocionante. Um Palmeiras que começou muito mal o jogo, sendo dominado pelo São Paulo. A gente percebia que o São Paulo estava numa intensidade diferente, o São Paulo estava ganhando todas as divididas, o São Paulo parecia até estar com mais vontade do que o Palmeiras. O São Paulo parecia que estava em outra rotação, todas as sobras, todas as divididas, todas as jogadas, o São Paulo parecia que estava com muito mais disposto do que o Palmeiras. Então, o Palmeiras entrou nessa daí muito mal nesse primeiro tempo, eu diria até desconcentrado. É um Palmeiras que não mostrou o que vinha mostrando anteriormente, aquelas jogadas rápidas, aquele entrosamento muito bom, um meio-campo muito dinâmico. O Palmeiras não conseguiu mostrar absolutamente nada disso nesse primeiro tempo. E o São Paulo foi completamente dominante e não demorou muito para fazer o seu primeiro gol. Um gol com o Luciano, após uma falha de marcação, na minha visão, o Gustavo Gomes demora demais para sair da linha do impedimento, dando condições totais para ficar só o Luciano contra o Everton. O Luciano dribla o Everton e simplesmente empurra a bola para a rede, fazendo 1-0. A partir desse momento, o Palmeiras, que já estava mal, começa a se desconcentrar mais ainda, começa a errar bolas que não costuma errar. Então, estava uma situação bastante preocupante e ficou ainda pior quando o São Paulo marcou o seu segundo gol com o Tapia. 2-0. Parecia que dificilmente o Palmeiras conseguiria fazer qualquer coisa no jogo. Eu, em certo momento, cheguei até a duvidar que nós conseguiríamos sequer empatar o jogo. Então, os prognósticos eram horríveis para o Palmeiras. Nós fomos para o segundo tempo e o Abel mexeu muito bem na minha visão. O Abel soube enxergar muito bem o jogo, soube analisar. O Abel, que tem o comando total sobre o elenco do Palmeiras, ele entende cada peça e como cada jogador pode ser útil em cada momento, e isso foi fundamental para a vitória de hoje. Ele coloca um jogador que, na minha visão, muda todo o contexto da partida, que foi o Maurício, porque justamente é com o Maurício, após um cruzamento, que o Vitor Roque vai lá e faz o primeiro gol do Palmeiras, o gol que faz o desconto, 2-1 para o São Paulo. A partir daí o Palmeiras ganha um certo nível de confiança, começa a ir para cima e o jogo se inverte. O Palmeiras, que não conseguia ganhar dividida, não conseguia ganhar rebote, parecia em outra rotação. No segundo tempo era o contrário. O Palmeiras que parecia que estava numa outra rotação em relação ao São Paulo, ganhando absolutamente todas as divididas, dominando o São Paulo totalmente sem reação. Então nós tivemos um Palmeiras que era o que a gente estava acostumado sempre, Um Palmeiras que deixa o seu adversário sempre acuado, é um time extremamente dominante, um time que tem um volume de jogo muito grande. Então, no segundo tempo, foi o Palmeiras que a gente se habituou a assistir. E não demorou também muito para que o segundo gol fosse marcado. E adivinha com quem? Com ele mesmo, Flaco Lopes, a nossa grande peça ofensiva deste ano. Talvez um dos jogadores que tenha dado a volta por cima mais espetacular do Palmeiras aí nos últimos tempos. Ele vai lá e deixa tudo igual, com um belo chute no canto do goleiro do São Paulo. 2-2 e o Palmeiras com cada vez mais moral, indo para cima. Um São Paulo aparentemente assustado, um São Paulo que não conseguia fazer mais absolutamente nada. E o Palmeiras começou a fazer um ataque atrás do outro. Quase conseguiu fazer um belo gol com o Andreas Pereira, quase faz um gol olímpico, mas o gol estava reservado mesmo para o atacante paraguaio Ramon Sosa. Então ele conseguiu lá e fez o terceiro gol do Palmeiras, o gol da virada, realmente uma virada espetacular. Uma virada que entra para a história e é uma daquelas viradas de campeão. É uma daquelas viradas como a gente fez contra o Botafogo. É uma daquelas grandes viradas que a gente já fez na final do Campeonato Paulista. Então é um Palmeiras que cada vez mais vai se credenciando para ser campeão. Agora resta saber o que o Flamengo vai fazer, que é o nosso adversário direto.
mas todo esse jogo deixa o torcedor palmeirense extremamente otimista, porque o Palmeiras cada vez mais vai se mostrando com atitude de campeão. É um time que não se deixa abalar, é um time muito bem treinado, muito bem organizado e que sabe o que fazer dentro do campo. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.